Gente querida, alegria do encontro. Sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje para o primeiro episódio da nossa temporada 25. Esse primeiro episódio é uma fantasia, mas uma fantasia boa. Rudolf Steiner lê Clarice Lispector. Viram que eu coloquei o livrinho dela na mãozinha dele? Então, vou contar dessa viagem para vocês. Olha só, o título do nosso programa aqui no canal Paz e Bem é Antroposofia da Imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E o tema desse 25º episódio é Rudolf Steiner lê Clarice Lispector. Um mote. Acho que isso foi assim, foi acontecendo, mas eu acho que o mote da nossa temporada é liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. E separei 6 obras. A primeira delas, que a gente vai dar uma olhadinha, Perto do Coração Selvagem. Depois, eu tenho até tem os livros aqui, tem até as datas. Então, Perto do Coração Selvagem foi o primeiro livro dela. Ela escreveu, gente, em 1943, tinha 18 anos. Então, está aqui ele, Perto do Coração Selvagem. Depois, A Paixão Segundo GH, que foi que eu separei, ela escreveu em 1964. Ixi, que ano, hein? 39 anos. Porque ela nasceu em 1925. Morreu em 77. Depois, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. 1969, aos 44 anos. Aí vem o best-seller. Água Viva. Se é que tem best-seller, porque tudo que ela escreveu é lindo demais. 1973, 48 anos. E A Hora da Estrela, quando foi? 1977, ela tinha 52 anos. E Um Sopro de Vida, 1978, foi publicado pós-morte. Ela teria 53 anos se não houvesse falecido no ano anterior. Muito bem, então. Então, vai ser uma jornada que começou assim. Nós temos aqui em Juiz de Fora um instituto de formação em antroposofia que se chama Clarice Lispector. E aí isso sempre fica tensionando, porque muitas pessoas da antroposofia, inclusive eu mesma, na minha iniciação científica, olha só quantos milhões de anos, trabalha com 2 autores brasileiros junto à antroposofia, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Eu, quando estava na iniciação científica, fiz o espelhamento de 2 obras, Perto do Coração Selvagem e A Hora da Estrela, das idades, através daquilo que eu já trouxe aqui várias vezes para vocês, que é a biografia humana. Então, eu fiz esse espelhamento e eu estava pegando os meus livros. Meus livros são muito antigos, sabe, gente? Esse aqui, então, é de 89. E eu estava pegando assim, as minhas anotaçõezinhas, a minha letra, como era diferente. E assim, as marcas, eu procurei nas 2. Na verdade, o meu Hora da Estrela, tive que comprar outro, porque eu não encontrei. Deve estar em algum lugar por aí, mas eu não achei. Então,
eu fiz as marcações, sabe? Naquela época, quando a gente ia fazer uma pesquisa, não tinha computador, não tinha nada digital, era tudo à mão mesmo. Então, a gente lia uma obra, lia outra, ia marcando e assinalando os termos recorrentes nas duas obras, para encontrar, no meu caso também, dos 18 até o espelhamento, que ela escreveu, A Hora da Estrela. Então, eu fiz, olha, A Hora da Estrela ela tinha 52, e Perto do Coração Selvagem ela tinha 18. Eu fiz essa, como ela era naquela época e como ela foi depois. E fui passando os setênios, fui passando as marcas dela, mas tudo à mão. Hoje é tão mais fácil pesquisar, né? Mas eu sinto também que a pesquisa que a gente fazia, assim, analógica, ela fica grudada em nós. Então, vamos falar do leitor. Antes. Aí eu imaginei, porque tem muita coisa que a gente lê na Clarice Lispector que nos leva diretamente lá para o duro da filosofia, e para o duro da filosofia muito próxima à antroposofia, as questões da antroposofia, nem apenas da antroposofia, mas a do jovem Steiner, que é o jovem Steiner, até 1900, que é o Steiner da imanência, o Steiner filósofo, o Steiner interessado em algumas questões filosóficas da sua época, que se aproxima muito do modo, digamos, de uma filosofia clariciana. Então, eu imaginei assim, o Rudolf Steiner entrando na biblioteca do Goetheano, encontrando o livro da Clarice Lispector, e aí, impactado com essa leitura, de encontrar no livro dessa autora tantas das suas ideias encarnadas, porque ela traz para o cotidiano, ela traz para a pessoa, ela não fica só muito lá distante, ela traz as ideias para perto da carne. Muito bem, olha aí, olha o leitor aí, eu até trouxe o retratinho dele da época. Filósofo, Rudolf Steiner, 1861, 1925. Um estava indo, o outro estava chegando no planeta. Filósofo, educador, artista e esoterista. Foi fundador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica, da euritmia, esta última criada com colaboração da sua esposa, Maria Steiner von Silvers. Aqui, no nosso canal, a gente já tem uma série com cada uma dessas áreas da antroposofia sistematizadas por esse filósofo, educador, artista. E a autora, ela, Clarice, aqui está 1920. Uai, mas é 25. Ou eu digitei errado. Não, é 25, tá, gente? Eu digitei errado. Então, 1925, 1977. Nascida Chaya Picanofíssima Lispector, acho que é assim. Foi uma escritora e jornalista brasileira, nascida na Ucrânia, autora de romances, contos, ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. O livro, olha ele aí, Perto do Coração Selvagem, primeiro romance de Clarice Lispector e talvez o que se tenha tornado mais famoso. Publicou em 1944 pela editora À Noite, quando não tinha mais de 17 anos. De novo, as datas, mas não. Ela nasceu em 25, escreveu em 43 e publicou em 44, mas ela escreveu com 18 anos. Álvaro Lins, então o melhor crítico literário do país, manifestou-se imediatamente, não se furtando a escrever, aspas, nosso primeiro romance dentro do espírito e da técnica de Joyce Virginia Woolf, que
fluxo de consciência. Isso fez fluxo de consciência. Autores que, de resto, Clarice ainda não lera, e segundo ela própria declarou depois, jamais viria a ler. Eu desconfio dessa afirmação. Agora, a sinopse do livro. Não. Antes da sinopse do livro, tenho que trazer a nossa convidada. Está aqui, Andréa Costa, a Gina, professora de escola pública, escritora, psicanalista, leitora e estudiosa da antroposofia. No momento, estudante do curso de Fundamentos da Antroposofia e Pedagogia Waldorf na Faculdade Rudolf Steiner, lá em São Paulo. Pianista, bordadeira, crocheteira e tricoteira. Estou entusiasta da vida. E tem uma coisa, minha colega de Facebook, que a gente conversa há anos, nunca tínhamos nos encontrado. Essa foi a primeira vez. Então, agora, antes da sinopse, quero trazer a querida Andréa para falar com a gente. Andréa, querida, como você chega? Pode ligar o seu som. Isso. Boa noite, Nina. Que prazer imenso estar aqui. Um convite inusitado, maravilhoso. Eu estou entusiasta e encantada. Muito obrigada. E boa noite a todos, né? Os ouvintes aí. Muito bem. Olha só, Andréa, eu coloquei assim, deixa eu contar o que aconteceu, por que você acabou aparecendo aqui com a gente na tela. Eu fiz esse projeto num devaneio o ano passado. E assim, parecia que as ideias chegaram todas muito claras, eu sabia o que eu queria, organizei tudo, separei as obras, fiz alguns insights e tal. De repente, começou a atropelar um monte de assunto antes desse projeto e o projeto esfriou. Aí já está terminando o ano de 25, isso foi em 24. E eu disse, não, tenho que concluir esse projeto para honrar também todas essas ideias boas que chegaram, que eu nem... Mas eu já não sabia mais o que eu queria. E eu coloquei um anúncio lá no Facebook. Procura-se leitora de Rudolf Steiner e Clarice Lispector, que top fazer uma série de encontros comigo para a gente falar desses dois autores. Eu fiz isso de uma outra vez, que aconteceu a mesma dinâmica, acontece muito, sabe? Que eu faço muita coisa. Então, muitos trabalhos que eu começo sozinha a fazer, eles emperram porque a vida atravessa, sabe? E aí eu já tinha feito, tinha sido maravilhoso, porque duas pessoas se apresentaram, uma escrevia e a outra gravava os áudios. E eu usei as duas contribuições, mas é a primeira vez que vem ao vivo uma pessoa para apoiar no projeto aqui no canal. Muito bem, então, Andréia. Eu queria que você, então, lesse para nós a sinopse. Pode ser? Pode, claro. Então, tá. Olha ela aí, dá para você ver? Dá, acho que sim. Sou meio cegueta. A vida de Joana é contada desde a infância até a idade adulta, através de uma fusão temporal entre o presente e o passado. A infância junto ao pai, a mudança para a casa da tia, a ida para o internato, a descoberta da puberdade, o professor ensinando-lhe a viver, o casamento com Otávio. Todos esses fatos passam pela narrativa, mas o que fica em primeiro plano é a geografia interior de Joana. Ela parece estar sempre em busca de uma revelação. Inquieta, analisa instante por instante, entrega-se àquilo que não compreende, sem receio de romper com tudo que aprendeu e inaugurar-se numa nova vida. Ela se faz muitas perguntas, mas nunca encontra a resposta. Muito bem. Me conta um pouco de você com Clarice e Steiner.
Então, a Clarice, eu encontrei com ela quando eu tinha 17 anos, e o primeiro livro que eu li foi Macabea, né? E aquela história de Nasce uma Estrela me deixou embasbacada, digamos assim. Acho que todos nós acabamos nos identificando um pouco com Macabea e não foi diferente comigo. Então, nesse período de 17 aos 27, eu li muito Clarice. É, E me identifiquei demais, assim, mas com mais idade, com a Paixão Segundo GH. Aquela ideia ali me prendeu muito. E Perto do Coração Selvagem foi um livro que eu li mais de uma vez. A primeira eu li para tentar entender e a segunda para tentar compreender. E creio que essa busca dela ficou comigo também. O Rudolf Steiner entrou na minha vida já com mais idade, eu já tinha 34 anos, e eu comecei a ler sobre pedagogia e acabei caindo na antroposofia por causa da pedagogia Waldorf e comecei a ler. Nunca tive assim como estudá-lo, uma universidade, nada assim, mas durante anos eu tentei. E aí esse ano deu certo, deu fazer o curso de fundamentos. E sempre busquei, né, no Rudolf Steiner respostas, até pela questão fenomenológica, que sempre me atraiu demais. E a antroposofia em si, né, que é de uma riqueza absurda, porque é muito intrínseca em cada um, né? O Rudolf Steiner fala em cada um de uma forma muito particular. E estamos aí caminhando. E agora estou aqui conversando com você. muito bem. Eu acho que a gente tem uma atração, não sei, vai ser bem diletante essa minha postura aqui, nada a ver com o universo das letras, da análise literária, nada disso, mas uma coisa de sentimento mesmo, de leitora e de leitor. Então, eu acho que a gente se atrai por Clarice, pelo mesmo motivo que eu me atraio por Rudolf Steiner, que é a questão do fluxo constante do viver. Que você está falando aí da fenomenologia, que é uma maneira que Rudolf Steiner coloca a partir de Goethe de perceber esses fluxos e dar visibilidade às forças invisíveis que habitam tudo que há. Então, eu acho que os dois autores, eles estão sintonizados nesse aspecto da percepção das forças. É assim que eu vejo, pelo menos. Muito bem. Eu vou trazer para nós aqui o leitor disse. É o leitor agora. É o Rudolf Steiner. Nós vamos chamá-los de leitor, tá bom? O leitor disse: conhece-te a ti próprio, conhece o mundo em teu interior, conhece-te no fluxo do mundo. Olha, ele disse lá no GA40. E disseram, de perto do coração selvagem, nada é contado no sentido tradicional do termo, mas escrito. As situações e os personagens surgem através das metáforas, que se articulam ficcionalmente através do chamado fluxo, olha o fluxo aí, fluxo de consciência. O enredo, a história provável, constrói quem lê. Por isso que eu fiquei viajando, que Rudolf Steiner lendo, também ele ia entrar nesse fluxo, sabe? Ou seja, a elaboração do romance escapa do texto concreto para desafiar a imaginação do leitor, que se torna coautor. É justamente assim, dentro da pedagogia Waldorf, tornar-se coautor da vida, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda, é o cerne da pedagogia antroposófica. Assim, aqui se põe em crise a representação do mundo com seus códigos unívocos. Essa é a filosofia da liberdade de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner também coloca em questão, critica justamente a questão da representação, do pensamento representacional.
dura da filosofia, que tem a ver com essa crítica de Kant. Aqui no canal eu já falei várias vezes desse assunto, mas eu volto sempre nele, porque, para mim, esse é o ponto mais importante para os meus estudos, para as minhas pesquisas da antroposofia. Permeia tudo que eu faço. Desmistifica-se a relação do ser humano com esse mundo através desses códigos. Desmonta-se as pessoas, das pessoas entre si. Repele todos os cânones da linguagem. Outro aspecto que tem em comum Rudolf Steiner e Clarice Lispector, a questão da linguagem. Ele também trabalha com essa linguagem do pensamento, com esse fluxo. É pouco explorado isso na antroposofia convencional das formações. Por quê? Porque foge ao dogma. Então, pensar nesse fluxo que ele também traz, o movimento do pensamento dele, tem gente até que diz que dá para fazer um desenho de formas, também tem a ver com essa dinâmica da linguagem, que abala as estruturas em que tais comportamentos se ossificam. Dilacera-se talvez o leitor, mas ao preço de abandonar a contemplação medíocre do espetáculo da vida, apenas possível, e transformar-se. Olha outro aspecto que eu acho muito importante, ligado completamente a Rudolf Steiner, que é essa coisa da autoeducação. Coração selvagem, tomado de alegria, num arquiteto do impossível. Eu quero te ouvir um pouco. Essa questão do fluxo, né? É muito forte, porque a antroposofia fala muito de intuição também, né? Traz muito isso, a intuição, da completude do ser, né? Da busca da espiritualidade. E esse fluxo é dinâmico, ele não pode parar, né? E aí você falou uma coisa que me deixou pensativa, quando falou de fugir do dogma, né? Então fica aquela coisa quadrada, não foge do dogma. Mas aí já não está indo contra o próprio Rudolf Steiner, porque ele não era um cara dogmático, né? Talvez essa questão do externo que tenha dado esse olhar. Se você olha, ele era um cara que mudava, né? Eu não falei dele. Todo, né? Não estou falando que Rudolf Steiner era dogmático, ele é antidogmático. Não, ele não era, né? Eu estou falando dos modos de apropriação das formações, que transformam qualquer coisa num conhecimento fixo. E aí eu penso assim, que já vai contra o próprio Steiner, né? Porque ele não era... Nossa, ele fala 1000 vezes. Não acreditem em mim, façam suas próprias pesquisas, sigam sua própria intuição. Sair, né? Ele dá aquela base, mas quem estuda acaba sendo norteado pelo pensamento dele, mas com o pensamento próprio. Né? Essa coisa no livro, Perto do Coração Selvagem, tem essa busca da revelação. E depois fala assim, ela nunca encontra a resposta, não é? Eu penso que essa revelação tem muito a ver com essa questão da espiritualidade, que a antroposofia espiritualista, na verdade, né? Que a antroposofia traz para a gente. Eu vejo muito isso no livro. Não sou muito das espiritualidades, não. Não uso esses termos, sabe por quê? Vivemos num mundo muito perigoso, onde termos como espiritualidade são apropriados... É mal interpretado, né? Por forças antivida. E o que os nossos autores querem é a vida viva. Não é? Sim. Então, eu prefiro pensar que o que eles estão, mesmo se usa a palavra espiritualidade no caso de Rudolf Steiner, o que ele está querendo é isso que está na fonte da vida. Esse mover, a né? função do viver. Esse mover. E uma outra coisa no livro que eu acho bastante interessante é essa questão da geografia interior. Eu achei essa expressão de uma riqueza impressionante, né? Porque ele é muito isso, né? Pontos, né? Que ela busca. É uma geografia mesmo dela para com ela.
E essa ideia de passado e presente se contrapondo o tempo todo faz uma busca muito interior também. E isso é muito fenomenológico. Voltei de novo na fenomenologia do Steiner. Né? É muito rica, né? Eu penso que Joana, ela buscava muito aquela fala, as questões, né? Quem sou eu? O que sou eu? E a que vim? E uma coisa bonitinha que tem aqui também, que eu anotei, eu faço muitas anotações, mas que eu abri aqui à toa e falo assim: ser feliz é para se conseguir o quê? Desmonta, não é? Nos desmonta completamente. Então, eu acho que a gente tem essa força que ela diz aqui, ó, analisar instante por instante, perceber o núcleo de cada coisa feita de tempo ou de espaço. É como se Rudolf Steiner estivesse escrevendo. Possuir cada momento, ligar a consciência a eles. Olha o Steiner aí, gente! Como pequenos filamentos quase imperceptíveis, mas fortes. É a vida? Pergunta ela. Mesmo assim, ela me escaparia. E aí ela diz: o que importa afinal? Viver ou saber que se está vivendo? E aí o Rudolf Steiner já ia cair assim, oh, céus. Ele mesmo ia pensar, isso, o que importa? Porque ele é todo da consciência, do esclarecimento, e aí ela vai também tirar o chão dele. O que deve fazer alguém, segue ela, que não sabe o que fazer de si? Utilizar-se como corpo e alma em proveito do corpo e da alma? Ou transformar sua força em força alheia? Ou esperar que de si mesma nasça, como consequência, a solução? Nada posso dizer ainda dentro da forma. Olha Rudolf Steiner aí. Tudo o que possuo está muito fundo dentro de mim. Um dia, depois de falar, enfim, ainda terei do que viver? Ou tudo que eu falasse estaria aquém e além da vida? Olha lá o Rudolf Steiner de novo. Tudo o que é forma de vida procura afastar. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesmo. De novo, filosofia da liberdade. Muito bem, falo demais. A vida em si mesma. Esse texto, essa leitura que você fez é sempre uma busca infinita, não é? Não dá essa impressão, né? Viver a vida por si mesma e sempre buscar, né? Ela usa muito a questão do sendo. Sim. Esse gerúndio, tanto na antroposofia quanto na escrita, vou chamar de escrita filosófica da Clarice Lispector, tem esse sendo, esse contínuo da vida, que é justamente aquilo que vai contra a questão da representação, que é o mundo das formas fixas. Muito bem, vou colocar aqui uma coisinha para nós. Tá. Ela pensou sobre a aproximação de hoje. O sentimento é o meio pelo qual o conceito obtém, primeiramente, vida concreta. Eu acho que nessa frase, Rudolf Steiner copiou da leitura que ele fez com Clarice Lispector. Também. Muito, né? Esse conceito do concreto, é muito isso. Ele lendo lá Clarice, com certeza ele teve uma inspiração aí. Eu acho que ele leu Clarice e depois sistematizou a antroposofia. Vou para terminarmos, pelo menos a minha parte, eu vou trazer
uma coisa que eu tenho marcado com a letrinha de 1980 e tantos, escrito Fenomenologia. Eu grifei assim: desejava ainda mais. Ó você no seu desejo, que sempre aparece. Renascer sempre. Cortar tudo o que aprendera, o que vira, e inaugurar-se num terreno novo, onde todo pequeno ato tivesse significado, onde o ar fosse respirado como da primeira vez. É todo o exercício da antroposofia para nos tornar esse membro sensório de respirar cada momento como a primeira vez. Era o que eu preparei para hoje. Você trouxe alguma coisa? Espetacular, como se fosse a primeira vez. É um renascer, né? Aí, de novo, voltamos ao que você falou no início, o fluxo que não para. Espetacular. Nossa, fiquei encantada. Muito bem. Então é isso. Queria agradecer demais os nossos dois autores. Hoje, Clarice Lispector, em Perto do Coração Selvagem, e Rudolf Steiner, na Filosofia da Liberdade. E, claro, agradecer demais a nossa querida companhia, Andréa, Gina, Costa. Fica aí que a gente continua conversando. Tá bom, muito obrigada, boa noite. Tchau. Sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.